Olá, pessoal. Estamos aí na nossa última live de mentorias de carreira em tecnologia, agradecendo aí a presença de todo mundo que contribuiu com a gente. Lembrando sempre que essas nossas iniciativas estão no nosso canal, no YouTube, depois nós vamos colocar aí para que vocês acompanhem lá, caso vocês não tenham conseguido assistir algumas delas. E hoje a nossa intenção é fazer a nossa finaleira dessas lives com alunos, né, egressos dos cursos de sistemas de informação que estão aí e estão, né, no mercado de trabalho bem posicionados e vieram aí contribuir, participar e responder perguntas e aquela história, né, a ideia dessas lives veio como uma forma de a gente estar interagindo com os alunos nesse período, ao mesmo tempo que nós também queríamos fazer coisas de descompressão, tirando um pouco a pressão que o momento traz, né, nos alunos, mas também deixando sempre claro que essa situação toda ela vai trazer mudanças na nossa forma de viver, mas o mercado ele continua, né, a nossa área de tecnologia está sendo muito demandada, e é isso, a gente tem que estar à disposição. O Covid fez a diferença, mudou um pouco o nosso dia a dia, mas a nossa área está aí, as oportunidades estão aí e a gente tem que seguir em frente. Então, essa sempre foi o objetivo dessas lives. A gente começou com um tempo bem menor e agora a gente está aí deu certo, os alunos gostaram muito, então a ideia é que a gente consiga continuar semestre que vem, sempre contando com o apoio dos alunos, dos nossos egressos e da comunidade como um todo. Ok? Hoje agradecemos aí a presença dos nossos egressos, então, Bruno Maliano, Diego Cerqueira e Igor Felipe. Aí eu vou passar a palavra, então, para o nosso querido João Paulo, que vai mediar hoje os trabalhos aí. Beleza, João Paulo? Tá contigo. Beleza, Daniel? Então, assim, para a gente começar nosso papo sobre mentoria em carreira, eu vou apresentar cada um, eu falo e dá um alô, e depois a gente começa o bate-papo, né? Então, vamos lá. Então, eu vou em ordem alfabética, começar aqui, Bruno Malhano, né? Dá um oi aí, Bruno. Fala aí, galera, tudo bem? Boa noite. Ele é bacharel em sistemas de informação pela Unigran Rio, tá? E ele é Cloud Solution Architect da Microsoft. Tá? Vamos agora o Diego Cerqueira, né? Diego Cerqueira, dá um oi aí pra galera. Tá aí? Opa, fala aí, galera. Boa noite. Beleza? Tô aqui. Nosso querido Diego. Então, ele é engenheiro de software, ele é bacharel em sistemas de informação pelo Unigran Rio, ele é mestrando em engenharia de sistemas e ciência da computação, né, na UFRJ. Ele é pesquisador no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, o ITS Rio, na área de democracia e tecnologia, e líder técnico dos projetos Mudamos, né, e Pegabot. Agora vamos para o Igor, né, Igor Jesus, dá um oi para a galera, Igor. E aí, galera, tudo bem? Beleza? Né? E o Igor, ele é desenvolvedor de software pleno, né, na B2W, ele é bacharel em sistemas de informação pela Unigran Rio, e ele fala de tecnologia em um canal do YouTube que é o Pulga Tech. Certo, gente? Então é isso aí. Vocês querem falar em ordem alfabética? Cada um quer falar um pouquinho da sua carreira? Né? Como é que vocês preferem fazer? Diego, quer falar? Bruno, Igor, quem quer começar? Eu sou como você achar melhor. Então, vocês já estão com a palavra. Fala um pouquinho da sua experiência, da sua carreira, né? O que você trabalha, o que você faz no seu trabalho. Tá, talvez eu vá ser o outlier aqui, né? O fora da curva, mas acho legal. Primeiramente, agradecer o espaço, né? Para a gente falar, para estar trocando essa ideia com os alunos. Nesses tempos de complexidade, acho que é uma super iniciativa, né? Principalmente trazer alunos que vocês consideram, enfim, que têm alguma relevância, que saíram da própria universidade, isso é super legal. Aí eu vou deixar o quê? Uma reclamação que na minha época não tinha isso, mas tudo bem. Mas seguindo nisso, é super legal estar nesse espaço. E aí eu vou falar que eu sou o menos tradicional, né? Porque eu tenho
apesar de eu ter a mesma formação da maioria dos alunos aqui, né? Eu fiz a mesma carreira na computação, eu acabei seguindo um pouco o lado da academia, né? Como o João falou, eu faço mestrado em engenharia de sistemas e computação, e ciência da computação, e inclusive no mesmo programa que o Thiago, o seu professor, colega de trabalho, Thiago de Souza, fez o seu doutorado. Eu sou do mesmo grupo de pesquisa por sinal, eu tenho o mesmo orientador que o Thiago, que é o Guilherme. E, eu tenho uma atuação mais voltada para a academia, mas ela também não é aquela atuação mais tradicional, né? Porque eu trabalho num centro de pesquisa que tem um foco muito interessante, que é pensar em como construir tecnologias ou como utilizar tecnologias para a promoção da participação social. E isso envolve não só a construção de tecnologias, mas às vezes eu vou falar sobre tecnologias para algumas pessoas, outras vezes eu vou pensar em como construir tecnologia para outras pessoas, e às vezes eu vou escrever um artigo, eu vou escrever um texto, ou eu vou dar uma palestra, ou dar uma aula. Então, envolve um outro conjunto de habilidades que não só saber de coisas técnicas, assim. Então acaba sendo um pouco fora da curva, não é uma coisa mais focada em desenvolvimento de software, assim. Não é o que a galera gosta mais. Mas eu particularmente acho super legal, porque a gente está numa ponte de interdisciplinaridade que me encanta bastante. Legal. Gente, lembrando que vocês podem fazer perguntas pelo chat, tá? A gente vai fazer as perguntas aí, pessoal. Mas o Diego, isso é interessante, porque assim, como você fala tá um pouco fora da curva, mas você tem esse perfil. Lembra que eu sempre falava isso para você? Você tem esse perfil de pesquisador, esse perfil, né, de trabalhar com essa transdisciplinaridade, né? Você é muito bom nisso. Você é muito bom nisso. E isso é uma coisa que eu gosto bastante, assim, não é que eu não goste de construção de tecnologias, uma das matérias preferidas na faculdade foram justamente as de programação. Eu tenho um apego bem grande, principalmente pelo uso de programação como um facilitador de ensino, de lógica. Eu gosto muito de ensinar programação, que inclusive o Anderson está aqui, eu fiz o meu TCC ensinando programação com Minecraft para crianças, né? Então, isso é uma coisa que está no meu sangue, né? Mas eu sempre tive um pouco dessa visão de que eu queria trabalhar com alguma coisa que não necessariamente seria para uma grande empresa, assim. Principalmente porque eu sempre falo que uma das coisas que me movem bastante é a educação, né? Enfim, tudo que eu consegui na minha vida, os lugares que eu fui, as oportunidades que eu tive, foram baseadas em educação. Então, eu tenho um grande apego em pensar em como eu posso não só produzir como um profissional, né, mas como eu posso levar para outras pessoas. Eu vi que a Natália falou do Mudamos ali. Isso, ela pediu que você falasse um pouquinho mais aí do Mudamos. Se você quer falar agora? Posso falar, assim, acho que a gente pode entrar em detalhes depois, mas o Mudamos é uma das materializações dos conhecimentos que eu trabalhei de forma técnica na universidade, né? O Mudamos é um projeto que ele venceu um prêmio em 2016 que chama Google Impact Challenge, que é Desafio de Impacto Social do Google, e a gente ganhou uma bufunfa grande do Google, que foi mais ou menos R$1 milhão, se eu não me engano, e a gente toca esse projeto até hoje, e eu fui um dos responsáveis por construir o projeto técnico do que é essa aplicação. E o que é essa aplicação, vamos dizer, né? É um aplicativo mais um ecossistema de participação social voltado para que qualquer cidadão possa coletar assinaturas para projetos de leis ou propor projetos de leis, e a gente faz algumas coisas que estavam super na moda na época, que hoje já estão mais parte do nosso dia a dia, que era usar registros em blockchain, coisas do tipo. Isso é um dos projetos que eu tenho mais orgulho de que eu já participei na minha vida, de verdade. Pô, que bacana. Valeu, Diego. Fica aí, não sai não, hein? O negócio tá ficando bom. Igor, Bruno, quem quer falar agora um pouquinho da sua carreira, da sua experiência? Pode falar, Igor, que tá falando, Bruno? Posso falar. Fala aí, Igor. É Igor, né? Isso, sou eu. Fala, Igor. Mais uma vez aí eu queria agradecer, tá? Pelo espaço. É muito legal tá batendo esse papo com essa galera que tá estudando e tal. Vou fazer a mesma reclamação do Diego, na minha época não tinha isso. Tô brincando, tô zoando.
Então, o que acontece? Eu sou desenvolvedor de software da B2W, não faço botão só, tá, Diego? Tô brincando. O Diego sempre me zoou isso, que eu sempre fui pra carreira de front-end, então ele sempre usava, fazer botão e tal. Eu atualmente estou na equipe do Checkout, que é basicamente a equipe que cuida de todo o fluxo de pagamento, ou seja, se vocês compram na Americanas, na Submarino, no Shoptime, só barato, vocês estão utilizando as aplicações que eu cuido também. E como é ser desenvolvedor de software, né, da B2W? Cara, é uma empresa muito legal, a gente sempre é colocado em situações, a gente tem que ficar decidindo na arquitetura, tecnologias. Então, o meu trabalho basicamente além de desenvolver, também ajudar a decidir quais arquiteturas, quais tecnologias vão ser boas para determinado problema. E aí a gente também tem uma preocupação muito grande por ser um e-commerce, a gente precisa vender, né? Então é muito legal, às vezes a gente tem que colocar e pensar em situações de risco e tal. Mas basicamente é uma empresa muito legal de trabalhar, tem vaga aberta, tá? Vou mandar o link para vocês se quiserem trabalhar comigo, tem vaga aberta. Para estágio só ano que vem, mas eu aviso para vocês. Eu sempre falo isso, que eu vou avisar. Eu avisei uma vez, eu vou avisar no ano que vem quando tiver de novo. E contrata nós para trabalhar comigo, Diego. Vamos trabalhar junto. E basicamente é isso. Se tiverem alguma pergunta sobre carreira, sobre essas coisas. Sou filho do João Paulo. Beleza. Né? Todo mundo fala que ele é meu filho, né? Com certeza teria orgulho de ter um filho igual a você. Valeu, Igão. Então, fica aí, não saia não. Bruno Malhano tá aí? Tô aqui. Então fala aí, Bruno. Então o Bruno agora vai falar um pouquinho da sua carreira, da sua experiência, do que você trabalha, onde você trabalha. Cara, eu tenho, de forma contrária aí, talvez, do nosso amigo que falou primeiro, Diego, eu comecei basicamente a carreira de tecnologia dando aula, né, cara? Então, eu fiz curso técnico, logo, acho que no terceiro ou quarto período da faculdade eu comecei a dar aula. Então, eu dava aula em cursinho, de pacote Office, enfim, Windows, Word, Photoshop, enfim, várias coisas. Depois eu comecei a dar aula em curso técnico também, aí trazia um pouco mais do que a galera, do que estava já aprendendo na faculdade, traduzia para uma linguagem mais acessível para os alunos, porque você estava trabalhando com pessoas de 15, 16, 17 anos ali que estavam ainda pensando no que fazer, em qual faculdade escolher, etc. E, de uma certa forma, trazer um pouco do pouco que eu tinha de experiência para trabalhar com eles, até para fazer com que, cara, estou fazendo um curso técnico de informática, vou seguir a carreira de TI? Não necessariamente, isso pode te agregar muitas coisas para várias áreas que você for enfrentar. O mundo hoje o mundo é completamente tecnológico, né? Então, com certeza é um diferencial. E seguindo aí, cara, assim que eu, em paralelo a isso, também comecei a trabalhar com outros projetos, sempre pegava projeto freelance, implantei um sistema baseado em IoT em São Paulo, lá, cara, foi um projeto muito legal, foram 7 subsolos e a gente colocou sensores em tudo quanto era lugar, nas rampas, etc. Então, contava a quantidade de carros que entrava e saía, mostrava em painel, display e tal, um projeto bem bacana. Depois disso, eu também trabalhei numa fábrica, né, de móveis, uma coisa um pouco diferente, de um amigo meu. Então, o papo lá era basicamente fazer uma transformação digital, então trazer coisas diferentes para que todo o processo fosse mais produtivo. E aí a gente começou a introduzir um pouco de BI, um pouco de gestão de dados como um todo, na implantação de RP, para que a tomada de decisão ela pudesse estar mais presente na companhia como um todo, né? Depois disso, eu fui para a empresa que eu trabalhava anteriormente, que é uma empresa voltada para Big Data, né? E aí eu comecei a atuar como consultor de BI, mais especificamente, né?
Nessa transição de trabalhando com BI especificamente, comecei a me apaixonar por cloud, né, por computação em nuvem, e aí fui me aprofundando, fui estudando, tirando certificação, e aí depois de um ano e pouquinho, trabalhei até nas lojas americanas, aí na Lasa, o nosso amigo Igor conhece também. Então, depois disso, eu fui para São Paulo, fiquei mais ou menos um ano em São Paulo, tocando um projeto de construção de plataforma de dados de um outro varejista, né? Então, não sei se vocês conhecem Via Varejo, que o player era basicamente Casas Bahia, Ponto Frio, e Extra, né, online. E aí ajudei a construir a plataforma de dados, eu era o arquiteto responsável pelo projeto. E depois disso, teve um fetiche aí com a Microsoft. A Microsoft sempre foi um desejo de criança, né, trabalhando na Microsoft, desde o XP, do João Paulo. Então, era um sonho meu que eu consegui, assim, graças a Deus, realizar, assim. Então, hoje, eu atuo basicamente com cliente da ponta, né? Então, a gente atende muito enterprise, e aí o meu papel, basicamente, é entrar na discussão técnica com o cliente, definir arquitetura, conduzir POCs, MVPs, etc., né? Coisas que vão fazer com que o cliente tenha uma adoção da plataforma de cloud um pouco mais tranquila. Além de fazer interface com o negócio e assim por diante. Então, acho que deu para dar uma resumida rápida aí na trajetória que está rolando aí atualmente. João. Beleza. Fala aí, Thiago. Então, só complementando aqui um aspecto sobre a trajetória deles, já que esse primeiro momento foi de apresentação da trajetória deles. Apesar deles terem as suas diferenças de carreira, eles têm um aspecto que é comum e é bem interessante e é legal da audiência saber, né? Esses meninos foram precursores dos nossos eventos do tipo Hackathon, né? O Igor e o Diego participaram do primeiro time, junto com você, João Paulo, né? Naquele Hackathon da Unirio. E a partir de então, e foram premiados, se eu não me engano, com o segundo lugar, ou segundo, né? A partir daquele momento, esses meninos, né, junto com o Alisson, que está aqui no chat, o Gabriel, o Nicolas e tantos outros, puxaram uma galera para participar desses hackathons e ganharam vários prêmios, não é isso? Então, acho que isso é um aspecto importante de lembrar deles, né, de ressaltar da passagem deles no nosso curso. E o Bruno, ele participou de uma etapa da Maratona de Programação da SBC que nós sediamos na Unigran Rio, que foi anterior a esses hackathons, né? Então, assim, esse tipo de competição entre alunos e tal foi puxada por eles, né? Esses meninos aí que trouxeram essa cultura pra gente. Thiago, muito bem lembrado por você, essa questão dos eventos, hackathons que eles participaram, que foi muito importante, como você falou, para o segmento disso, né, dos alunos que se inspiraram, também participaram, e dos nossos que nós passamos também a criar, né, depois com a chegada do Daniel. Beleza, Thiago, obrigado aí pela colaboração. Beleza? Quer falar mais uma coisa, Thiago? Pode continuar. Não, só queria saber se você percebeu o meu anel luminoso, meu ring light. Ó que legal. Ring light. Nossa, muito bom. Daqui a pouco tá montando um canal no YouTube também. Beleza. Enfim, né? Bruno Jesus falou que João tem as melhores aulas de Servlet. Sou eu, Bruno? O João sou eu? Pô. Se for eu, obrigado. Enfim,
o Igor, Diego e Bruno. Valeu, Bruno. Tamo junto, hein? Tem uma pergunta aqui do Alessandro. Eu acho até que vocês meio que já falaram, né, sobre isso, mas ele pergunta assim: falem como foi o início de cada um desde a saída da Unigran Rio, né? Tipo assim, terminei o curso da Unigran Rio, e aí? Né? O que aconteceu na minha vida depois? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. A maioria, não só da Unigran Rio, mas a galera que está na faculdade. Eu acho que hoje o maior desafio para quem está na faculdade e sair, né, já entrar no mercado de trabalho, é justamente o pontapé inicial de saber, cara, o que o mercado está pedindo. Isso aí realmente é porque o mercado ele é muito, constantemente ele está em mudança. Mas pelo menos a minha trajetória, eu iniciei o estágio na Unigran Rio, não sei, os professores devem lembrar, como suporte técnico. Eu, particularmente, eu iniciei a minha carreira antes de sair da Unigran Rio. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta também se é possível fazer. Mas é possível sim. Como a gente a gente consegue, né, arrumar um emprego, às vezes carteira assinada, sem sair da faculdade, é super possível vocês iniciarem sua carreira. Então, a minha carreira eu iniciei mais ou menos com contratado, né? Mais ou menos no 6º período, onde eu fui trabalhar na Prefeitura de São João. Eu trabalhava na parte de tecnologia lá, como desenvolvedor e tal. Logo após, fui para a empresa chamada Grito, que é uma agência que prestava serviço para a TIM, onde a gente fazia o site inteiro da TIM. Eu lembro que muita gente me zoava, quando eu falava, trabalhando na Grito, trabalhando na Berro, essas coisas, ficavam me zoando. E logo depois que eu saí da Grito, eu fui para a B2W. E se eu pudesse dar um conselho para quem está querendo, né, entrar no mercado de trabalho, todo mundo quer, né? Mas quem quer seguir na carreira de desenvolvimento, é que vocês comecem a ver o que o mercado está pedindo. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de uma situação que hoje pode estar uma tecnologia muito alta e amanhã pode vir uma solução muito melhor. Então fiquem sempre muito atentos a grupos de tecnologia, sigam algumas pessoas de referência e se atentem ao mercado. Porque realmente você se introduzir ao mercado, né, sem saber o que ele está pedindo é realmente muito difícil. Então, o meu conselho é esse: se atendem a grupos de tecnologia, a pessoas de referência e vejam o que o mercado está pedindo e comecem a estudar aquilo. Essa é a minha dica. Se inscreva no canal PATEC no YouTube. Maravilha. Beleza. Diego, quer falar sobre isso? Bruno? Vou complementar. Eu acho que tem várias dicas, assim. Acho que a que o Igor comentou é muito importante, mas eu diria que a gente precisa, além de você estar atento do que o mercado está pedindo, eu acho que é muito importante. São duas coisas que eu julgaria importante, né? Eu acho que a primeira oportunidade você precisa aceitar qualquer coisa, assim. Não escolha muito. A sua primeira oportunidade você não vai fazer o que você quer. Normalmente você vai fazer um estágio de suporte, ou você vai fazer um estágio com alguma outra coisa que você não gosta, que não é exatamente o que você quer no final, mas toda oportunidade é uma oportunidade. Então, se você ainda não conseguiu o que você quer, como, por exemplo, você quer ser desenvolvedor Android, mas se você não conseguiu uma vaga para desenvolvedor Android, mas é uma vaga para trabalhar com a linguagem que você não gosta, aprende, pega experiência, porque todos os lugares que você passar são recomendações que você vai ter no futuro, outras oportunidades vão surgir a partir dessa oportunidade. E outra coisa que é muito importante, que eu sempre falo isso para as pessoas, e essa é uma dica do Thiago, na verdade, que ele sempre falou, e eu sempre lembro disso, que é você escolher as coisas que você está fazendo na universidade de acordo com, assim, por exemplo, o seu TCC, você focar nas coisas que você quer aprender, o seu trabalho de finalização de curso, e focar no seu pós-universidade. A gente não pode achar que o mundo da universidade é o seu mundo eterno. Então, você tem que começar a projetar a sua vida para uma vida fora da universidade. Porque a universidade é um tempo, eu vou dizer assim, enquanto você está na universidade, você está dentro de uma caixinha, você está sendo protegido. Você é universitário.
Quando você sai da caixinha da universidade com o seu diploma, você é um profissional. Então, você precisa aprender a se projetar para os ambientes externos. Então, é muito importante que você saiba, que você que você tenha muitas boas conexões com as pessoas. Isso é muito importante. E os professores são ótimas pessoas para te colocar em contato com outras pessoas. Então, não é tô dizendo que precisa puxar saco de professor, mas ou ser uma puxa-saco de um professor, mas acho que as relações começam na universidade e elas extrapolam para fora dela. Eu sou um ótimo exemplo, porque eu diria que um dos motivos pelos quais eu entrei no PESC, que é o programa que eu faço mestrado, foi muitas conversas que eu tive com o próprio Tiago, que o Tiago sempre falou muito sobre o programa, apresentou vários professores, ele fazia propaganda, né? E aí tem essa questão de você ser bem relacionado. Acho que em todo lugar que você vai passar, você vai ter uma boa experiência, e uma boa experiência, um bom contato é tudo que você precisa. Então, essas são dicas muito interessantes, assim, tipo, sempre faça isso. Agora acho que complementando todo mundo. Complementando o que todo mundo está falando, galera. Complementando o que todo mundo está falando, cara. Acho que o primeiro ponto, cara, façam uma boa graduação. Por que eu estou dizendo isso, cara? Eu tive uma percepção, vamos dizer assim, da metade da graduação para frente de que realmente aquilo ia fazer sentido na minha vida, né? Então, pegar todo aquele conceito que muitas vezes a gente acha que é chato, que é irrelevante, que não é legal. Cara, para que vai ser? Para que eu quero essa matéria? Pô, isso não vai me levar a nada. Por que eu quero saber? Para que eu quero saber construir um Cebit, cara? Eu vou focar a carreira em redes, velho. Cara, literalmente, você vai precisar de tudo isso. Sério. Então, se você hoje está no primeiro período, ou se você está no 7º período, cara, começa a olhar um pouquinho diferente pro que você tá estudando, pro que você tá vendo. Se você, cara, passar nas coxas, vamos dizer assim, numa matéria, não é legal. Então, se precisar fazer a matéria de novo, faça de novo a matéria, porque aquilo vai fazer toda a diferença na tua vida. Eu tenho uma experiência um pouco ruim, que eu repeti algumas vezes a estrutura de dados com a Luciene, né? E eu queria fazer com ela, cara, porque todo mundo corria de fazer estrutura de dados com ela. Eu falei, não, eu vou passar na estrutura de dados com a Luciene, cara. Ela é sensacional, realmente brilhante, assim como todo mundo, todo o corpo docente da Unigran Rio, completamente engajado e competente, né? Então, assim, além disso, além de você ter esse core do TI, que é o que traz para a gente, assim, eu acho que o que os meninos falaram é muito interessante. Ficar atento ao mercado, ficar atento ao que está acontecendo, tá? Porque sempre estar olhando pessoas de referência, fazer networking também é muito interessante, e entender qual que é o momento do mercado. Cara, o que está vindo aqui? Essa linguagem de programação é só hype, ou será que ela realmente decente para eu me engajar nela? Beleza. Na época que eu estudava Big Data, cara, o que é Big Data? Será que vai, não vai? Vai vingar, não vai? De repente, bum, então explodiu. Então, cara, ficar atento ao que o mercado está dizendo, e principalmente uma outra coisa muito importante. Cara, se você não conseguiu aquela oportunidade dos seus sonhos, pega aquela oportunidade que te deram e começa a fazer dela uma escada, cara, para as outras coisas, entende? Porque, assim, pode ser que você não tenha encontrado o melhor serviço do mundo, vamos dizer assim, a melhor porta de entrada do mundo, mas, cara, começa a introduzir ali dentro o que você quer fazer depois. Então, por exemplo, o cara da padaria te pediu para tu desenvolver o sistema. Velho, não é o que você está esperando, mas, cara, é um portfólio, entendeu? Então, produzam coisas, estejam presentes na comunidade, que isso vai fazer toda a diferença na virada de chave, sabe? No que vai fazer vocês ficarem atraentes para o mercado. Ô, Bruno, também esse ponto que você citou é muito interessante falar disso também, que até o Diego citou. Se vocês pegarem tem uma oportunidade aqui de suporte. Cara, o tanto de gente que eu conheço dentro da empresa onde eu trabalho, que iniciou em uma área, por exemplo, eu conheço um cara lá que ele era suporte e ele tinha muita vontade
de trabalhar com infraestrutura. Então, ele colava com a galera lá, tipo, pô, eu tenho muita vontade de aprender, de ser da equipe de vocês, o que é que eu posso aprender? Então, até quando você está numa empresa, você pode não estar na posição que você quer, você tem contato com pessoas que são da área. E você pode acabar migrando de área, que foi o caso dele. Hoje em dia, ele trabalha em infraestrutura, e muita gente também, que trabalhava, às vezes, em desenvolvimento, foi para infra, que trabalhava, sei lá, com infra, foi para persistência, que é a parte de banco. Então, um ponto muito legal é esse que o Diego e o Bruno citaram. Se vocês tiverem a oportunidade de iniciarem em uma empresa de tecnologia, mas que seja em uma outra área, vão. Porque vocês podem acabar migrando de área e seguir para a área que vocês querem, entendeu? Acho que o professor Anderson queria fazer uma pergunta, né, professor? Não, na verdade, eu queria aproveitar o gancho, né, nesse assunto, né? Então, isso que o Igor acabou de falar é perfeito, é por aí mesmo. E só acrescentando no que o Igor falou, quer dizer, mesmo que você não esteja na área que você deseja dentro da empresa, faça o seu melhor dentro daquela área que você está, como o Diego falou aí também, né? Você fazendo o melhor dentro da área que você mesmo não sendo a que você quer, alguém vai lembrar de você, alguém vai te chamar, entendeu? E ali dentro da própria empresa, e hoje é muito comum isso, né? Dentro da própria empresa você tem diversas áreas ali, e ali você já estabelece comunicações, algum relacionamento, daqui a pouquinho alguém está te puxando lá para BI, para banco, para programação, seja lá para a área que você deseja participar. Então, assim, a fala de vocês três aí é excelente. Queria aproveitar para falar aqui uma coisa que o Bruno falou, que me chamou, me lembrou, vou até citar, a pessoa não está aqui, mas eu vou até citar o Derek, né? Alguns de vocês devem ter conhecido o Derek, e uma vez ele falou exatamente isso para mim. Professor, eu estava a ponto de largar a faculdade, a gente teve uma conversa, eu fiquei reprovado na sua disciplina de banco. Hoje o egresso ele trabalha com banco de dados, é um excelente profissional em Oracle, né? E ele fala, caramba, justamente a disciplina que eu fiquei reprovado é a disciplina que eu estou trabalhando hoje, onde eu sou um profissional reconhecido e tal, né? E aí, né, só complementando aqui, uma coisa que é muito interessante, é muito comum da gente ver nos alunos é o seguinte, às vezes o aluno chega a terceiro período, quarto período, por inexperiência, claro, normal isso, o aluno fala, poxa, está complicado, estou fazendo a faculdade, mas não estou sentindo firmeza, se eu estou aprendendo, se eu não estou aprendendo. Espera aí, vamos embora. Aí a gente começa, você sabe isso aqui? Sim. Você sabe isso aqui? Sim. Você viu isso aqui? Vi. Então, às vezes o aluno, ele aprende um monte de coisas, mas não tem ideia de que aquelas coisas, né, são competências que o mercado está pedindo. Né? Um exemplo aqui simples, né? Disciplina de BI, né? Disciplina de BI a gente usa muito banco de dados. Então a gente usa modelagem, a gente usa linguagem SQL, os conhecimentos de BI propriamente ditos, né? Hoje a gente está fazendo a disciplina o mais prático possível, né? E aí eu viro para o aluno e falo assim, olha quanta coisa você já sabe antes da disciplina, olha quanta coisa você já aprendeu, né? Então, na área de data science, então, o cara precisa dos conceitos de programação que o João Paulo ensina lá no início, precisa lá de estrutura de dados que o professor Miguel passa para eles, dentre muitas outras coisas, incluindo aí, como o Bruno falou, caramba, mas essa disciplina aqui, poxa, para que serve? Eu acho que eu não quero isso daqui, mas, por exemplo, governança, né? Então, é uma disciplina muito teórica, governança. Mas hoje a gente está falando de quê? A gente está falando de LGPD, a gente está falando de governança de dados. Olha o quanto que cada tijolinho ali que a gente vai... cada disciplina ali que o aluno está fazendo é um tijolinho ali no conhecimento dele. Então, como o Bruno falou, tudo ali tem uma razão de estar, né? De fazer parte ali daquele currículo. Uma coisa que a gente tem feito... sempre na universidade também não é para ser diferente, é a atualização do currículo, onde a gente está pensando exatamente nisso, né? Como o Igor falou, o que o mercado está pedindo, vamos tirar essa tecnologia, vamos incluir essa outra, como é que BI fala com banco de dados, como é que programação fala com estrutura de dados, como é que a área de testes
né, eu gosto de testes, como é que eu posso ir trabalhar na área de testes? O que é que eu preciso fazer? Né? Aí vai ter o professor Tiago lá para poder ajudar nesse sentido. Então, muitas vezes eu gosto de fazer isso. Eu chamo assim, você, poxa, professor, eu não estou conseguindo arrumar estágio, mas vamos lá, deixa eu ver seu currículo. Olha aqui, olha quanta coisa você já aprendeu e não está no seu currículo, né? E se você ir verificando com o aluno as disciplinas que ele fez e as competências que ele já adquiriu, às vezes ele mesmo fica surpreso, caramba, eu sei isso tudo, professor, né? Mas é falta de experiência mesmo, né? É natural que isso aconteça, e aí cabe a gente, a mim, o João Paulo, o Thiago, o Miguel, o Daniel, os professores, Natália, né? Cabe a gente estar orientando os alunos, estar ajudando nesse sentido, né? E que no futuro, no futuro a gente tem, né? Como pagamento, vamos dizer, isso que a gente está vendo hoje aí, né? Egressos posicionados no mercado, voltando aqui para a universidade e retroalimentando esse sistema aqui junto dos alunos que estão ainda, né, em curso, né, são exemplos nesse sentido. Acho que eu falei um pouquinho demais, mas era essa palavrinha que eu queria dar aí. Thiago, quer falar? Eu acho que o Diego quer falar também. Diego, quer falar? Ou não? Diego Cerqueira levantou a mão. Quer falar, Diego? Eu acho que a gente, falando nesses mesmos pontos sobre colocação no mercado, eu acho que uma das coisas que assim, gente, isso é muito verdade. Não dá mais para a gente sair da universidade. São duas coisas que são muito importantes também, assim, idiomas. Se vocês não falam outro idioma, vocês estão numa desvantagem competitiva Completamente, cara. completamente, vocês estão excluídos, assim, vocês precisam, assim, inglês, falar inglês não é mais um diferencial, falar inglês é o mínimo. Então, assim, você precisa falar outros idiomas, porque eu vou pensando nas oportunidades que você vai ter e na sua própria exposição e construção da sua própria carreira. E aí você não precisa parar no inglês, assim, quanto mais você sabe, mais você vai poder ter oportunidades com outras instituições, fazer parcerias, oportunidades fora. Isso, para mim, eu vou falar como uma pessoa que, enfim, que saiu da Unigran Rio, isso é muito importante e eu vou falar que o idioma é tão importante quanto, porque eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio pela própria Unigran Rio, né? E eu fiz intercâmbio e eu fui um dos primeiros alunos, acho que do nosso curso, a poder fazer o intercâmbio, e eu fui para a Espanha em 2017, acho. Foi 2017, foi um ano antes de eu me formar. E foi uma oportunidade super legal, porque você vai, estuda um outro idioma, e você aprende coisas legais, cultura. Então, assim, saber outras línguas vai te colocar em uma vantagem competitiva muito, muito, muito avançada, assim. Você vai estar, tipo, no ponto de partida de outras pessoas, tipo, as pessoas vão estar no 0, você vai estar, tipo, no 10, de uma linha de 20, sabe? Isso é muito importante. E só um comentário, é só você falar de que, assim, a Unigran Rio, ela não vai perder em nada. Assim, você está na Unigran Rio, fazendo uma faculdade na Unigran Rio, não te deixa em uma posição negativa em nenhum ponto na sua vida. Assim, você vai sair como o profissional que você é, e não adianta se você fez PUC, ou se você fez Estácio, se você fez qualquer outra universidade. O que importa é a experiência que você vai construir dentro da sua graduação. Assim como o Bruno falou, a graduação que você tem que fazer é a graduação que você vai ser um profissional do futuro. Então, você tem que fazer uma graduação de verdade, porque senão você vai sair e você vai ser um profissional cheio de defeitos. Aí não há PUC que conserte. João. Desculpa, pode falar, Thiago. Eu queria... Então, já que a ideia aqui é falar um pouco sobre direcionamento de carreira, né, mentoria de carreira. Sim, sim. Eu queria fazer uma pergunta para os três meninos aí, mas queria fazer um paralelo com as nossas carreiras, né? Pelo menos eu, você e Anderson aqui, que somos mais ou menos da mesma época. Na nossa época, o nosso sonho era fazer carreira numa empresa, né? Na verdade, antes disso, né, em décadas anteriores, o sonho de qualquer pessoa era trabalhar, sei lá, no Banco do Brasil, né? E passar 30 anos no Banco do Brasil.
a Unigran Rio é o meu primeiro emprego, é o seu primeiro emprego, João, é o primeiro emprego do Anderson. E nós estamos talvez mais, o Anderson um pouco mais velho, mas estamos aí beirando 20 anos de universidade, né? A Sim, universidade sim. moldou as nossas carreiras. É claro que Exatamente. a gente tem também a nossa carreira profissional, né, em outras empresas, do ponto de vista de analistas, né? Mas também são experiências que a gente já leva há décadas, né, no mesmo lugar. Hoje em dia, o que eu percebo é que as pessoas não estão mais preocupadas em passar muitos anos na mesma empresa. Elas querem, na verdade, construir a sua carreira à sua maneira, ao seu gosto, de acordo com suas predileções, né? Então, eu queria que cada um de vocês falasse um pouco sobre isso, se vocês têm essa percepção, e o que vocês conseguiram absorver de cada lugar que vocês passaram. Tiago, é um ponto muito interessante esse que você está citando. Eu vou até dizer com uma certa propriedade, porque eu participo de contratação de pessoas para minha equipe. Então, muita gente poderia ter a cultura de tipo, cara, se você pulou de empresa, ficou em empresa em 6 meses, depois você foi para outra, você vai ficar mal visto no mercado. Só que, hoje em dia, ainda mais na nossa área de tecnologia, a gente fala muito de inovação. E para quem trabalha com tecnologia, às vezes você ficar preso numa tecnologia durante anos sem aprender nada é muito ruim. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu estava estagnado e eu não conseguia aprender nada de novo e isso me frustrava. O que acontece muito hoje em dia também que eu vejo é que muita gente que já trabalha há anos numa mesma empresa acaba tendo síndrome de burnout. O que é síndrome de burnout? Basicamente o cara já está de saco cheio de fazer o que ele faz e tipo já fica ruim para ele. Ir para o trabalho para ele já é uma coisa ruim. Então isso na nossa área hoje é meio que inaceitável. Então, eu vejo muita gente, às vezes, abandonando a carreira mesmo, porque ficou tanto tempo numa empresa, já está estagnada há tanto tempo que não aprende nada de novo. Isso é um problema também, porque se o cara não ficar com síndrome de burnout, ele pode ir para uma outra empresa que está tão avançada tecnologicamente falando, que ele vai estar muito ultrapassado no mercado. Então, o que eu aconselho para as pessoas que estão na posição de hoje, estão trabalhando, então querem entrar, se vocês verem, cara, não tá dando numa empresa, vocês já estão estagnados, vocês querem alçar voos maiores, tentem. Eu ouvi uma vez de um CEO da empresa que eu trabalhava, foi até na Grito, quando eu fui sair, eu falei assim, cara, eu não completei 1 ano aqui, pô, isso pode ferrar meu currículo e tal. Eu falei assim, cara, você tá na idade de construir a sua carreira e solidificar a sua carreira, né? Basicamente. E experimentar coisas novas. E quando ele falou isso, eu parei para pensar. Eu falei assim, pô, o meu pai, ele sempre falou o caso do concurso. Meu pai sempre teve o sonho que eu passasse em concurso para trabalhar na área de tecnologia. Eu falei assim, cara, isso não é para mim. Eu quero cada vez mais aprender, eu quero cada vez mais evoluir tecnicamente. Então, quando você está parado numa empresa durante anos, mesmo que a empresa seja fantástica, uma hora ou outra você vai ficar estagnado, porque vão ser as mesmas tecnologias, vão ser as mesmas soluções, vão ser os mesmos produtos. Então, você alçar voos maiores para empresas maiores, ou então, cara, mudar de empresa, mas eu não completei 1 ano. Cara, se você vê que você está em 1 ano, você já ficou estagnado, vá para outra empresa. Porque quanto mais experiência em empresas e quanto mais experiências de soluções que vocês propuseram, que vocês participaram, vai ser muito melhor para sua carreira. Essa é a minha percepção do mercado hoje em dia. Fala, Bruno. Bruno levantou a mão. Bruno Mariano. Então, pessoal, interessante pra caramba o que o Igor falou aí. E aí eu aproveito também para dar algumas dicas aqui agora também. Assim como o Igor falou, já participei também de bastante processos de seleção, tá? E assim, você, como ele falou, cara, é difícil você ficar se prendendo num lugar que você não está avançando tecnicamente, avançando, porque pode ser que em diversos momentos ali
quando você não ganha um skill técnico, pode ser que você ganhe um skill de negócio, né? E falando de mercado, o skill de negócio é muito importante também. Então, por exemplo, se você conhece bastante de varejo, porque você atuou numa empresa de varejo, você vai estar um passo à frente de outros candidatos que, de fato, não conhecem aquele nicho, né? E outro ponto muito interessante também em relação à tua capacidade de entender também que é o seu momento de ficar naquele lugar, para você não dar um passo maior do que a tua perna. Porque às vezes eu vejo muito isso, cara. Os caras ficam pulando de galho em galho, e principalmente por conta de salário. Às vezes o valor que você vai receber no final do mês, ele pode muito bem fazer diferença, todo mundo quer ganhar mais, né? Só que às vezes não. Às vezes o fato de você permanecer ali e construir uma trajetória, claro, fazendo sentido na tua carreira, porque é uma troca, né? Você e a empresa é mútuo isso, é uma troca de favor, vamos dizer assim. Então, cara, se você entender esse teu momento, eu vou contar aqui uma experiência minha. Assim que eu fui para São Paulo para tocar um projeto lá, eu estava com 3 meses, a gente estava iniciando as coisas e veio uma proposta bem interessante, tipo, de basicamente aumentar, quase dobrar o salário. E, cara, eu avaliei e falei, cara, será que é o momento? Vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui? Qual que é o posicionamento da empresa no mercado? Como é que a empresa está posicionada? Faz sentido, não faz? Cara, é uma grana muito boa, mas será que é o momento de trocar agora? Não. Talvez se eu tivesse trocado hoje eu não estaria trabalhando na Microsoft. Então, você é o próprio responsável pela sua carreira. Então, é muito importante ter essa percepção de lugar e construir caminhos, entendeu? Então, acho que é um paralelo. E aí, complementando o que o Diego falou do idioma, cara, é fundamental hoje. Fala, cara, não, mas eu vou trabalhar numa empresa que é brasileira, não é multinacional. Não tem problemas. As melhores documentações estão em inglês, os primeiros conteúdos de tecnologia vêm basicamente lá de fora, e aí vem em inglês, você vai ver vídeo em inglês. Se você for num evento, vai ser em inglês. Cara, então é fundamental ter essa proximidade com o idioma, tá? Então, só reforçando aí que é mais um ponto de atenção. E, cara, mesmo que você não estiver entendendo, cara, se force. Se force. Vê conteúdo técnico, porque vai aproximar um pouco mais, né? Você da... Porque a gente, na graduação, a gente conhece muito conteúdo técnico em inglês, né? Então, começa a ver conteúdo técnico, que isso vai entrando na tua cabeça para te fazer um profissional um pouco melhor. Valeu, Bruno. Diego, tá com a mão levantada, quer falar? Então, acho que a pergunta do Thiago, ela coloca uns bloquinhos nos lugares, assim. Eu acho que tem uma característica uma característica geracional, né? Nós, diria, não vocês, professores, mas provavelmente todos os alunos, ou a grande maioria dos alunos hoje, são millennials, né? A gente é millennial e a gente está vivendo uma nova geração do que significa emprego e o que significa reconhecimento profissional, né? O reconhecimento profissional não é mais você sair, ir para uma empresa e passar 10 anos nela, e hoje não é mais sobre isso, é muito mais sobre como você se coloca no mercado, como você aproveita essas oportunidades que vão aparecer e como você se sente satisfeito com o que você está fazendo em questão de trabalho, o que você está entregando, o que você está fazendo, qual tipo de transformação você está causando no mundo. E é muito por isso, essa muita visão de que me move hoje, assim, como um profissional. E aí eu coloco sempre isso porque, para mim, é muito importante que eu faça mais do que eu gosto ou o que eu acredito do que o salário que eu vou receber. E isso foi uma escolha lá atrás, assim. Hoje eu trabalho num instituto que é um instituto que é vulgo ONG. E se vocês podem ter noção de que, tipo, eu não trabalho de graça, o meu salário não é um salário, eu não ganho 20 mil reais por mês, mas não é um salário que o Google poderia me pagar, por exemplo. Então, você vai fazer escolhas. Você troca coisas por outras coisas. E eu escolhi, por exemplo, trocar salário por outros tipos de coisas que me faziam felizes.
E pensando na minha profissão, é como eu utilizo o meu conhecimento para alcançar outras pessoas. E no trabalho que eu tenho hoje, eu consigo fazer isso. E eu fico muito feliz porque eu já tive louros muito legais, assim, eu colhi coisas muito legais que, às vezes, quando eu olho para as coisas que eu fiz e eu tenho 26 anos, eu falo assim, caraca, olha quanta coisa legal eu fiz e quanta coisa legal fica, sabe? Então, acho que é mais sobre isso, hoje, pelo menos na minha percepção como um profissional, né? De ter sentido no que você faz e o que você está entregando para o mundo, e menos sobre o quanto você vai ganhar. Porque no final das contas, tudo que você está dando para alguém é o seu tempo e a sua vida. E o tempo não volta. Então, assim, se você quer. O recurso mais escasso que a gente tem é tempo de vida. Então, é só isso, assim. Tem que acho que a recompensa é não só o salário, porque a gente vive num sistema capitalista, né? A gente precisa de dinheiro para poder pagar as contas, mas no final das contas, se você está depressivo com o seu trabalho, você está infeliz, isso não, a balança não pesa, não fecha, sabe? Valeu, o Igor, você está com a mão levantada, você quer falar também? Isso, eu quero fazer só. O Diego tocou no assunto legal e eu vou dar. Vou falar sobre um artigo que, inclusive, tem um vídeo de um programador chamado Felipe Deschamps. Eu não sei se todo mundo conhece, mas vejam o canal dele também, é um cara muito bom. Que ele fala muito sobre a nossa geração ter um senso de urgência pelo sucesso. Como que funciona isso? O nome do vídeo é Um Recado para Ana. E o vídeo basicamente faz analogia do seguinte: os nossos bisavós, eles tinham um objetivo de vida. Eles queriam estabilidade financeira. E eles tinham na mente que para você ter uma estabilidade financeira, o que seria? Você ter uma casa, você ter um emprego, e para você chegar a um ponto onde você falava, cara, eu estou estável financeiramente, eles tinham que trabalhar muito. Isso diminuiu um pouco os nossos pais, tios e tias, e diminuiu muito mais com a nossa geração. A nossa geração hoje acha que se aos 22 anos ela não chegou com um salário bom, ela fracassou na vida. Só que, galera, a gente está falando de um mundo muito difícil. A gente está falando de um mercado de trabalho muito amplo, mas que exige muita especialidade. Então, às vezes, até as pessoas verem outras pessoas, sei lá, uma pessoa que não conseguiu um emprego na área aos 20 e poucos anos, vê outra, tipo, pô, caraca, o cara tá lá trabalhando na Microsoft, por exemplo. Pô, e sei lá, eu falhei na vida. Mas não se prendam a esse pensamento. Isso é muito característico da nossa geração e precisa ser quebrado. A nossa geração, ela tem um desejo muito grande de ter sucesso na vida em pouco tempo. Mas o sucesso na vida é muito relativo, entendeu? Então tenham noção que, cara, uma hora vai chegar e trabalhem cada vez mais para que isso chegue, beleza? Você também não vai ficar parado. Mas não pensem, tipo assim, em pessoas que fizeram sucesso em pouco tempo que você não fez e acabou sua carreira ali. Fica tranquilo. Tem muita gente na minha empresa que, cara, a gente acabou de contratar um cara que ele fez biomedicina, fez mestrado em biomedicina, só que a paixão dele sempre foi programar. E o cara hoje, aos 30 anos, eu tenho 23 anos. Eu sou desenvolvedor pleno e ele é desenvolvedor júnior. Então ele iniciou a carreira dele. Foi um pouco tarde? Eu não acho. Mas se ele tivesse a sensação que ele falhou na vida como programador, talvez ele nunca teria tentado. Então, se você tem uma certa idade, cara, não pensa que você está na desvantagem. Trabalhe para aquilo, vá se especializando, vá lendo as coisas, fazendo o seu networking, que uma hora vai chegar. Fala, Thiago. Quer falar, Thiago? Thiago, Oi, João. quer falar? Fala, Tá Thiago. Fala aí. Eu não quero também perguntar toda hora, mas tem coisas aqui que eu fico muito curioso. Não, Thiago, fica à vontade aí. É o seguinte, os meninos, aí acho que especialmente o Diego, falaram da questão de aproveitar as oportunidades que as empresas nos oferecem, né, e tudo mais. Eu conheço isso, né, com o termo de salário indireto. Talvez eu esteja também há tanto tempo no SERPRO,
por conta do salário indireto, ou seja, a possibilidade de fazer mestrado e doutorado durante o expediente, né? Entre outras coisas. Eu sei que o Igor trabalha lá na B2W, eu já visitei a B2W, e eu sei que há toda uma estrutura organizacional, todo um ambiente, um contexto para tornar o dia a dia mais divertido. A Microsoft provavelmente também tem algo nesse sentido. E eu imagino que o ITS também tenha algo assim. Então, assim, eu queria saber dos meninos o que eles conseguem aproveitar de salário indireto nas empresas onde eles estão. Isso aí é uma coisa muito legal, a gente chama, eu costumo dizer que são benefícios não oficiais, né? Que a galera não, muita gente não valoriza, pensa só no salário. Mas, por exemplo, na B2W, a gente tem a oportunidade, a gente tem horário flexível, a gente pode trabalhar em alguns dias da semana remoto, a gente pode ter o conforto de trabalhar de bermuda, a gente tem, a B2W, ela faz várias atividades durante a semana, por exemplo, a gente tem ginástica laboral, a gente tem shiatsu, a gente tem uma loja americana dentro da empresa, então ela preparou todo um ambiente, sabe, de descompressão para a galera não se sentir tão pressionada, porque se você for parar para pensar, quando eu entrei na B2W, todo mundo falou assim, cara, tu não vai nunca mais dormir na sua vida, você não tem sábado, você não tem domingo. Eu falei, tá, mas por quê? Cara, é um e-commerce e vocês têm que vender, só que quando você entra, você pensa, cara, não parece que a galera que tá aqui trabalha com venda, sabe? Porque a gente é tão descontraído e a galera, sabe, é tão relaxada, assim, no sentido positivo da palavra, né? Que você não pensa, você não tem toda aquela pressão do dia a dia de trabalho. Outros benefícios também, a cultura da empresa é uma coisa muito importante, porque a empresa pode te dar todo o dinheiro do mundo, você pode ganhar 20 mil reais, mas se a empresa tiver uma cultura muito ruim, isso pesa muito. Então, a cultura da empresa também é um grande benefício, que você tem que alinhar à cultura que você deseja. E entre outros benefícios, sabe? Todo final de mês a gente tem um aniversário antes do mês, a empresa vive fazendo essas festinhas e dando café da manhã pra gente, vira e mexe, eles vêm sorvete, vem essas coisas, que fazem o dia a dia de trabalho ser mais relaxante, mesmo que seja um ambiente que na teoria seria de muita pressão, entendeu? Fala, Bruno. Não, se os meninos quiserem falar, pode ir. Pode tocar. Mas, assim, de benefício indireto, eu tô basicamente pouco mais de 2 meses na posição na Microsoft, mas o que eu diria já de início, cara, o mindset de você sempre tá atualizado. Então, cara, os caras te incentivam. Você tem sessões você pode fazer de mindfulness, de yoga. Você consegue, você tem uma agenda que pode ser flexível, você tem possibilidade de fazer home office. Então, assim, muita gente olha e fala, cara, igual ele está falando ali, pô, perdeu sua vida, mas não é bem assim. As empresas, elas estão cada vez mais trazendo esse lado mais humanizado para dentro para dentro das empresas, né? Tanto a parte de diversidade. Então, basicamente, o que é mais interessante é a empresa fazer com que você, cara, você, Bruno, você, Diego, você, João Paulo, cara, você pode ser você aqui dentro. Então, isso é uma das coisas mais fenomenais, entendeu? Que além da capacidade de você estar, claro, no berço da tecnologia, vendo as coisas nascerem, acontecerem ali, acho que essa parte humanizada, ela é fundamental. Então, estar num lugar que você se sente bem, que você tem essa capacidade plena de poder exercer a profissão, exercer o que você está fazendo e ter ainda essas coisas é fundamental também na hora de você escolher uma posição, tá? Aceitar ou fazer uma transição de carreira, enfim. Então, acho que eu considero isso importante. Tá com a mão levantada? Quer falar, Diego?
Não, acho que eu tenho os meus 5 centavos de colaboração, assim. Eu acho que essa coisa do pensar como a gente trabalha e o trabalho hoje em dia não é só tipo ganhar salário, eu acho que esses benefícios indiretos acabam sendo os maiores atrativos para que a gente continue trabalhando nos lugares que a gente trabalha, assim. Por exemplo, como eu falei, o meu diferencial que vamos chamar de benefício indireto, para mim, eles são vários, assim. Eu olho para onde eu trabalho, que é um instituto de tecnologia, né? Eu fico pensando em vários, né? Eu estava anotando aqui, eu falei, pô, salários indiretos. E aí a primeira que vem na minha cabeça é a oportunidade de continuar estudando. E isso é muito importante, assim. Quando você trabalha num lugar que você não tem que ficar escondendo, ou você tem que ficar, tipo, fingindo que você vai sair mais cedo, ficou doente para poder ir para uma aula. Isso é muito importante que você tenha esses espaços. E lá onde eu trabalho, por exemplo, eu comecei a fazer mestrado há 2 anos, né? Vamos completar 2 anos no início de 2021, né? Eu comecei a fazer mestrado e eu faço aulas na COP, que a COP fica no fundão. E antes de estar aqui onde eu estou hoje, né, que eu estou em São Gonçalo, eu estava morando na Tijuca. E aí eu trabalho no centro. Então, imagina o caos que é para se deslocar entre esses 3 lugares para sair. Eu Diego, saía do. dá uma licencinha bem rapidinho, vou te interromper rapidinho, já te devolvo a palavra aí, só para avisar o pessoal, que eu vou colocar já o link das horas de atividade complementar, mas vocês fiquem à vontade aí, tá? Podem continuar conversando. Desculpa aí, Diego. Nada. E aí, pensando desse deslocamento, para mim um dos grandes benefícios é pensar como eu consigo sair do meu trabalho meio-dia, ir para aula na COP, ficar até 5 horas da tarde e sair da COP, ir para casa e terminar algumas coisas no meu próprio computador e se precisar ou não, se eu quiser eu termino no outro dia, porque é muito comum que hoje a gente não trabalhe mais por conta de horas, né? Ninguém está interessado se você produz 8 horas por dia. As pessoas estão mais interessadas que você faça o trabalho que você precisa fazer e é o que foi combinado. E esse acho que talvez seja o maior. E acho que o segundo também é pensar quando você tem autonomia e protagonismo, né? Acho que é você ter espaço para colocar suas ideias nos lugares onde você é escutado, né? As suas ideias têm valor, o que você fala dentro da sua equipe ela é levado em consideração. Isso são coisas muito importantes que acabam sendo benefícios indiretos, porque você acaba pensando em como você vai se desenvolver como um profissional, como as pessoas vão te encarar como um profissional, o espaço para suas ideias, você vai ter espaço para crescer, e daí é só você aproveitar as melhores oportunidades e, enfim, fazer o que for possível para ser o melhor profissional, assim. Mas acho que ter espaço para estudar, assim, para mim é um dos grandes diferenciais. Beleza. Igor, quer falar? Eu estava vendo uma pergunta aqui no chat, partindo para outro assunto. O Bruno de Jesus Duarte perguntou se bootcamps valem a pena. Isso é um assunto um pouco complicado, tá? Mas vou falar num geral de cursos e bootcamps e aulas, enfim. Cara, hoje como nós temos acesso a muita informação, é muito fácil de você aprender algo. Então, você vai no Google, você pesquisa sobre algo e você aprende. O grande lance é sobre alguns bootcamps, né? Que vocês precisam ter cuidado. Não estou dizendo que... Não estou querendo falar que existe algo só para vocês se atentarem. É que um dia desse, uma thread no Twitter, né? Que eu acompanho muita gente da área de tecnologia, estava falando sobre como é comum hoje as pessoas lerem o artigo no Medium, por exemplo, e já se intitularem especialistas de um assunto X, Y ou Z. E isso é muito ruim. Existem pessoas que são especialistas, sim, e essas pessoas podem até não estar dando aula, entendeu? Só que o que eu peço, o que eu dou de conselho para vocês é estudarem aquela pessoa. Se aquela pessoa realmente for especialista, vale a pena. Todo conhecimento é válido. Toda experiência de conhecimento é válida. Mas também tenham uma parcela de estudo, sabe? Pesquisem, tentem vocês pesquisar sobre o assunto e, se preferirem até aprender com outra pessoa, vejam uma pessoa que realmente é especialista no assunto X, Y ou Z, para vocês não acabarem se frustrando. Às vezes vocês acham que aprenderam o suficiente para trabalhar com aquela tecnologia X, por exemplo,
e quando você chega no mercado de trabalho não é, entendeu? E às vezes você acaba se culpando, fala, pô, acho que eu não aprendi direito, mas só talvez a pessoa que não te ensinou direito, sabe? Então se atentem a isso. Mas aconselho sim vocês, cara, se vocês verem que a pessoa é realmente especialista no assunto, estudem. Todo conhecimento é bom e quando vocês adquirirem esse conhecimento, não guardem só para vocês, entendeu? Compartilhem o conhecimento, beleza? Que é muito importante para a nossa comunidade. Beleza, gente. Daniel, tá por aí? Tô aqui. Daniel? Opa! Não, porque a gente está chegando já próximo das 7 horas, né? E aí eu queria ver se você quer falar alguma coisa. Não, pode seguir, porque como ficar gravado, o pessoal aqui eu já coloquei o formulário, que se alguém precisar sair, depois acompanha lá no canal. Ah, então beleza. Essa conversa que o Igor apontou aí, de repente, eu sei que o Diego fez alguns trabalhos lá sobre fake news, alguma coisa assim, podia, de repente, aproveitar o gancho, falar um pouquinho sobre... você viu ali, né? Coloquei essa sugestão de repente, a gente fazer um bootcamp na nossa primeira semana de aula, lembra que a gente fez um evento? Ah, sim, o Loading, né? Que a gente fez. Loading, de repente, a gente faz um bootcamp aí nas 2 primeiras semanas de aula, alguma coisa assim, para fazer algo diferente, para integrar todo mundo. Beleza. O Diego vai falar agora, né? Vai falar sobre esse assunto, tá, Diego? Então depois eu falo. Então vamos lá. Fala aí, Diego. Não, eu acho que só fechando esse círculo das coisas aleatórias que o Diego faz, né? Talvez, eu sempre falo que nessa chave do o quão é legal a nossa carreira de analistas, né? Que a gente é capaz de entrar em qualquer mundo, gente. Assim, isso é muito legal, porque a gente acaba tendo capacidade técnica, né, para dialogar com as pessoas e absorver e construir soluções e dialogar com diversas pessoas. E aí, o Daniel que trouxe esse tema sobre fake news, né, isso é uma das coisas super interessantes, né? Vocês podem imaginar, eu não sou advogado, mas eu trabalho com os temas de fake news, né? Esse é um dos temas que, enfim, eu falo de fake news na internet, basicamente, e isso paga o meu salário, literalmente. Pensar E aí, por que eu falo disso, né? Eu trabalho no instituto que tem uma atuação na construção de políticas públicas, né? Não só a gente faz pesquisa acadêmica, mas a gente constrói conhecimento sobre certos temas na sociedade. E aí, quando a gente está falando de fake news, a gente não pode esquecer que do outro lado, além, enfim, do fenômeno como espalhar notícias falsas, né? A gente tem que entender que existe todo um possível ecossistema, e a gente vai dizer que existe um ecossistema atrás daquilo, que usa computadores, robôs, bots, e usa todos os conhecimentos técnicos que uma pessoa tem para construir os robôs. E aí a gente põe um aqui dizendo assim, existem robôs e alguém criou, só que agora estão usando redes sociais, por exemplo. E aí como é que eu me insiro dentro desse contexto, né? O que eu estou fazendo nesse meio? Basicamente, eu estou atuando num meio entre pessoas que entendem de regulação, ou seja, as pessoas entendem de leis. Eu trabalhei algumas 2 ou 3 semanas atrás, eu estava escrevendo, não sei se vocês já ouviram falar no PL das fake news, né? Que é o projeto de lei que quer criminalizar as fake news no Brasil. Eu fui uma das pessoas que atuou escrevendo um parecer o porquê que a gente não deveria aceitar esse PL como ele é. E por que isso? Porque um deputado, ele não tem um conhecimento técnico sobre as tecnologias para dizer como acabar com as fake news. Porque as pessoas acham que, assim, que passei uma lei e eu vou acabar com as fake news. E não é muito bem por esse lado, né? A gente precisa construir um diálogo entre vários atores. E aí eu fui um dos responsáveis por escrever dentro desse parecer, por exemplo, sobre o porquê que as definições sobre bots, por exemplo, não fazem, elas têm que ser X ou Y, ou por que alguns termos técnicos precisam estar presentes, o que são dados abertos. Essas coisas a gente aprende tudo na universidade. E aí você vai vendo que isso tem uma utilidade no mundo real que extrapola muito mais o que a gente acredita que a gente vai poder fazer como
tecnologistas, né? O Bruno falou uma coisa aqui, agora temos que implantar tecnologias contra os robôs das fake news. Não, é bem essa linha, Bruno. E aí é bem entender como você faz um trabalho de alfabetização digital, né? É como você ensina as pessoas sobre certos termos, sobre terminologias, você traduz para o mundo delas, porque assim como eu não entendo de leis, e alguém precisa traduzir para mim o que era um parágrafo, um artigo, um inciso, o que é sei lá, uma minuta, o que é uma nota técnica, hoje eu sei dessas coisas, alguém precisou traduzir um dia, e eu faço essa mesma ponte, só que pro outro lado. Então é super legal quando a gente consegue dialogar sobre isso. E os seus conhecimentos estão em vários lugares, né? E aí eu caí aí no pé de fake news, por exemplo. Acho que o Igor Eu queria queria falar, falar. Igor. Eu queria falar. Eu tava vendo uma pergunta aqui, acho que foi do Daniel, que o Daniel pediu. Deixa eu só ver aqui se foi ele. Ah, tá. Dei uma palha das tecnologias que vocês estão utilizando na empresa onde vocês estão. Então, lá na B2W, na minha equipe, nós temos algumas aplicações em Java, utilizando o Spring Boot. Outras aplicações nós fazemos com Node, utilizando um framework chamado Nest.js, que é um framework que a gente utiliza TypeScript nele. E as nossas aplicações front-end são todas feitas em React. Então, a gente tem uma stack muito forte de JavaScript. A minha equipe ela é mais voltada para soluções front-ends, porém, nós construímos algumas aplicações que fazem arquitetura de BFF, que é Back-end for Front-end. E nessas arquiteturas nós implementamos um esquema de máquina de estado finita. E então a gente mexe também com aplicações back. Então, são essas tecnologias. A minha equipe não trabalha com banco, né? Os nossos BFFs, eles consultam outras APIs da mesma gerência, mas são outras APIs. Então, nós não trabalhamos com banco. Mas as outras equipes lá, a maioria delas trabalha tudo com MongoDB como banco. Eu acho que o Bruno quer falar também, né, Bruno, sobre isso, sobre tecnologias. Pode. Então, o legal, às vezes, de trampo, uma das coisas interessantes de trabalhar nessas empresas que são basicamente um player, né, de mercado, é que você, como eu falei, você pega, de repente, a tecnologia saindo do ponto, né? E aí, é diferente um pouco dos meninos aí que trabalham com a parte mais de engenharia de software e tudo mais. Eu sou o cara mais focado em dados, né? Então, toda a stack de dado que a gente... Eu sou responsável basicamente por toda a stack, toda a pipeline de dados. Então, desde o momento em que, por exemplo, o cliente decidiu fazer uma migração para a nuvem. Cara, o que a gente vai olhar? O cara tem um Oracle lá, o cara tem um Postgre, o cara tem um MongoDB, o cara tem... enfim, o cara pode ter várias fontes. Então, o Big Data está muito presente hoje. Então, o cara pode querer cruzar isso com informação de rede social, o cara pode ter dado não estruturado, o cara pode ter uma telemetria vindo de um device do parque dele de máquina, enfim. Então, a gente precisa concentrar isso tudo, definir qual que é a tecnologia que vai estar por trás daquilo para fazer essa ingestão, para traduzir esse dado e fazer com que ele faça sentido para a companhia, e aí a gente pensa logo em estruturação de data lake, né? E tudo isso usando tecnologia da Microsoft, que por trás existem outras tecnologias, né? Então, basicamente, quando você constrói esse pipeline de dados, é para fazer com que o cliente tire mais valor disso. Então, e aí a gente passa por Data Warehouse, construção de DW, Power BI, camada streaming, né? Streaming de dados, usando algumas tecnologias próprias da Microsoft, até o pontinho final, que é a cereja do bolo, que é o painel que o cara vai visualizar. Então, acaba sendo muito bacana. Então, além disso, além da gente ter as tecnologias, a gente acaba oferecendo uns SDKs para os desenvolvedores. Então, por exemplo, se você quiser interagir com uma ferramenta, por exemplo, um storage account, você pode interagir com o Node, você pode interagir com Python, você pode interagir com outras coisas, né? Então, hoje a Microsoft está muito mais aberta ao mundo open source. Então, se você começar a perceber
várias tecnologias elas começam a ser acopladas na plataforma. Então, acaba sendo bem interessante todo esse cenário. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí que gosta da área de dados também, fico aí à disposição. Vamos lá, Diego, quer falar? Posso dar os meus outros 5 centavos nesse Não, pô, Diego, tudo seu, fala aí. Não, é porque, assim, como eu falei, eu tinha citado que eu trabalhei com 2 projetos, né? Que são projetos de software. Que nem todos os projetos que eu trabalho são software. Às vezes eles são um relatório, né? Então, os produtos que eu trabalho, eles são muito diferentes. Às vezes é um curso, às vezes é eu ensinando sobre fake news na internet, e outras vezes são software. E quando a gente está trabalhando com software especificamente, lá onde eu trabalho, nós somos uma equipe de 25 pessoas, nós somos divididos em 5 áreas, e a minha equipe nós somos 4 pessoas, né? Uma jornalista, um estagiário de jornalismo, eu e uma outra pessoa que trabalha com relações públicas, né? Ela é formada em ERP. E é isso para dizer que a gente não tem desenvolvimento dentro da casa, né? Quando a gente precisa de soluções, a gente a gente terceiriza, porque a gente não tem uma demanda muito grande para os produtos que a gente constrói, porque normalmente a gente não tem essa grande demanda. E aí o que acontece muito nessa relação é que eu acabo atuando como um dono de produto, né? Um product owner, numa relação onde eu represento o produto que eu quero construir, o que é essa ideia do produto, e eu defendo essa ideia do produto para ele ser aderente às nossas expectativas como um instituto, né? E para fora a gente contrata uma fábrica de software. Então a gente já tem alguns parceiros. E aí em tecnologias assim a gente usa muita coisa aberta, assim, a gente não é muito apegado ao que está na moda, mas normalmente a gente é apegado ao que vai entregar o valor que a gente precisa para o projeto que a gente precisa. Então a gente não vai dizer que a gente só produz em React ou só produz em sei lá, TypeScript ou em framework X ou Y. A gente acaba trabalhando com o que entrega valor, com o parceiro que a gente está trabalhando e o que acaba entregando mais rápido no tempo que a gente precisa, né? Mas no aplicativo que a gente trabalhou, que é o Mudamos, né? O Mudamos foi feito em React Native, enfim, para sair para Android e para iOS, né? Para fazer as 2 versões. E a gente usa algumas, no site do Mudamos, por exemplo, a gente usa Ruby on Rails. Mas a gente acaba trabalhando com outras coisas que são, enfim, o que resolve o problema, e é menos o que está na moda. Valeu, Diego. Brunão, quer falar? Não, complementando o que ele está falando ali, vou pegar uma pergunta da professora Natália. Meninos, atualmente temos uma disciplina chamada PCA, onde os alunos trabalham em prol de uma solução. Falei um pouquinho sobre a importância de se trabalhar em equipe no mercado de trabalho. Ele acabou de falar aí, né, o Diegão, da capacidade de ter equipes multidisciplinares, né, cara? Isso é muito interessante. Então, hoje, para a gente dar uma boa solução, a gente precisa conhecer do domínio. Então, para conhecer do domínio, você precisa de ter pessoas que vão te auxiliar nisso. E falando um pouco da questão sobre linguagens, né, como um todo, uma vez eu fui fazer uma entrevista e o cara me perguntou se eu manjava de Java, de Hibernate, etc. Aí no final ele falou para mim, cara, linguagem de programação é igual um livro que você ainda não leu. Eu falei, caramba, faz sentido isso, cara. Por quê? Se você tem aí volta naquilo que eu falei anteriormente, né, cara? Se você tem um bom background ali, se você aprendeu fundamento de programação com o João Paulo aí decentemente, cara, uma linguagem nova vai ser quase nada para você. Então, isso aí que fica. Independente você pode ter, hoje você tem vários canivetes suíços para resolver problemas, mas aí o que vai te fazer diferente é como você vai, qual é a ferramenta que você vai usar para resolver aquele problema e dar essa solução que seja para a sociedade, seja para um cliente específico, ou seja para qualquer coisa que você esteja atuando. Entendeu? Então, enfatizar também essa questão de equipe de trabalho, equipe multidisciplinar. Hoje, se você tiver que produzir uma solução para apoiar
na questão de health, né, na área da saúde, você precisa de profissionais da saúde que vão entender de algumas coisas que você não, eventualmente você não sabe, né? Então, recentemente a Microsoft está lançando um projeto que é para fazer monitoria dos rios da Amazônia. Então, cara, você acha que não tinham biólogos? Tinham várias pessoas ali que estavam empenhadas nessas coisas. Então, é bem importante essa questão e é aquilo. Uma equipe de trabalho é formada quando cada um joga na sua posição e jogando bem o time ganha. Tá? Então fica esse recado aí também. Igor, quer falar? Um bom ponto também que o Bruno citou, que até acho que foi uma pergunta do seu xará, Bruno, do Bruno de Jesus Duarte. Eu não sei se foi ele que fez, mas lá em cima ele fez, que se eu não me engano, qual era a dica que a gente dava? Se o cara focava em uma tecnologia ou se ele ia aprendendo o que o mercado estava ali pedindo e tal. Cara, então, uma das coisas que eu aprendi quando eu entrei na B2W é ser agnóstico de tecnologia. E aí eu já tive várias experiências em 2 anos que eu estou na B2W de a gente mudar o nosso ecossistema por uma necessidade específica. Então, por exemplo, a gente começou muito a focar em Go, em Golang, né? Por motivos de, cara, às vezes uma API que a gente fazia, ela não precisava ser feita em Java, mas foi feita porque era a zona de conforto da galera. E talvez se a gente fizesse em Go, a gente trabalha com cloud, né, compute, então tudo é custo. Às vezes o tempo de que ela está online, a quantidade de acesso, a quantidade de instância, tudo é custo. Então, o que eu mais aprendi na B2W é ser agnóstico de tecnologia e tem aquela famosa frase da engenharia de software que todo mundo sabe, que não existe bala de prata. Às vezes você pode ter uma aplicação que ela vai ser muito boa, muito bem desenvolvida em Java, mas outra aplicação, se você fizer uma outra coisa que você fizer em Java, talvez ela não vai performar tão bem. Então, o que vocês precisam fazer é justamente o que o Bruno falou, cara. Às vezes você focar só numa tecnologia é muito ruim, porque você tem todo um cenário, né, que você precisa analisar. Quando você vai arquitetar um software, por exemplo, você pensa nisso tudo. Não é porque a gente trabalha com MongoDB na maioria das nossas soluções que a gente vai sempre trabalhar com MongoDB. Às vezes um banco relacional pode ser a solução perfeita para aquele problema. Então o conselho que eu dou cara, se você tem uma linguagem de preferência, vai estudando ela. E quando você chega numa empresa, você pode ser colocado numa situação de, cara, a gente precisa mudar isso daqui para, sei lá, Ruby, cara, para Python. E aí, como que você vai fazer? Você vai falar, cara, não sei, não vou fazer, eu fico na minha zona de conforto? É complicado. Então, seja agnóstico de tecnologia, veja o que aquela tecnologia consegue resolver, se aquela tecnologia é boa para o seu problema específico, e se não for, cara, não tenha medo de pegar outra tecnologia que se encaixe na resolução desse problema. E só para responder a pergunta do João, o Windows ou Linux, o melhor é Mac e sem discussão. Então, fala aí, Bruno, pode falar. Só complementar o que o Igor está falando, que eu acabei de esquecer o que ele acabou de falar, que ele falou do Windows e Linux aí, eu fiquei... Na verdade, rapidinho, deixa eu só dar a minha culpa. Na verdade, assim, quando eu botei ali o Windows ou Linux, eu não perguntei para vocês um ou outro, eu botei Windows ou Linux, aí eu botei os dois, que a gente tem que ser agnóstico, né, assim, de tecnologia, não tem que ter essa questão, defender sistema operacional, tem que ver o que... Né? Tem que defender. O Windows é ruim e acabou. Mentira, tô brincando. tem que usar tudo. Mas fala aí, Bruno. Gente, olha só, rapidinho, Bruno, antes de você falar, infelizmente a gente está chegando a hora para poder encerrar, e aí o Bruno vai fazer a fala dele e a gente vai fazer as considerações finais, porque os alunos precisam ir para suas aulas, fazer suas avaliações, tá bom? E aí o Daniel vai fazer um encerramento, e aí cada um de vocês pode fazer uma consideração final. Se algum professor quiser também falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom? E aí, depois da fala do Bruno. Tá, Brunão? Fala aí. Não, pode seguir, eu falo. Não, pode falar. Então, pode. Você fala. Não, tranquilo, pode. Você fala das considerações finais, então? Então é isso, gente. Assim, a gente queria
agradecer, né, demais a vocês, né, a presença de vocês. Eu, particularmente, eu tenho um carinho enorme pelos três. O Bruno, como eu falei lá no início, eu conheço o Bruno desde que o Bruno tinha 11 anos de idade, né? Dei aula para ele na quinta série. Eu fico muito feliz e lisonjeado quando ele diz que ele começou a conhecer informática comigo, né? Tendo aula lá de Windows XP, né? Aquela coisa toda. E eu fico muito feliz depois que ele veio para a graduação, entendeu? Fiquei feliz quando fiquei sabendo que ele estava dando aula. E eu tenho muito, mas muito orgulho de ter sido professor dele desde a quinta série. Ele sabe disso, o quanto eu fico feliz com ele, né? O Igor, né? Ele também, eu só conheci, apesar de ter feito técnico no CAP, ele fez na época que eu já não estava mais, né? Então eu conheci o Igor na faculdade, e o Igor é aquele tipo de aluno, né? Que não tem como não gostar dele, né? O Igor, sabe, é uma pessoa assim que, tipo assim, se o Igor é o tipo de aluno que é o seguinte: se ele tirar zero numa prova, não vai acontecer isso nunca. E fala assim, professor, lança 7 para eu passar, a gente lança, porque o Igor Que é isso, cara? É o cara que todo mundo, sabe, assim, é o cara que todo mundo gosta, né? Não tem como não gostar do Igor, né? Como o Miguel falou, ele ia nas salas, ele ia nas aulas, ele conversava, ele ajudava, enfim. E o Diego, gente, o Diego assim, essa simpatia, o Diego também assim, é uma pessoa que tem um carinho muito especial por ele. Eu lembro, o Diego talvez não vá lembrar disso, mas teve uma vez que eu fiquei muito, muito emocionado, porque eu estava dando uma aula de PO, falando, para você ver como é que eu lembro. Nesse dia teve algum problema que nós não pudemos usar o laboratório. E aí tivemos uma aula em sala de aula de PO, lá no 5º andar do bloco L, e eu estava explicando sobre os métodos da classe string. E aí eu fiz um desenho lá no quadro do array, coisa e tal, e aí o Diego falou assim, caramba, se um dia eu for professor, eu quero ter essa metodologia igual ao do professor João. Quero ser igual a ele, que como ele sabe ensinar. Não sei se o Diego vai lembrar disso, mas foi um dia que me emocionou muito, porque um aluno como o Diego, né, que todo mundo sabe que é um excelente aluno, falar uma coisa dessa. O Diego, não sei se vai lembrar disso, mas eu lembro que me tocou profundamente. Então, assim, eu tenho um carinho enorme. Fala. Eu vou dizer que não quero ser o corta-onda, né? Mas eu não lembro desse fato específico, mas Não. eu vou dizer que eu continuo tendo a mesma admiração, porque eu sempre falava para as pessoas que as suas aulas são muito boas, você tem um talento muito, você é um professor muito bom, assim, tipo, você consegue, sabe aquelas coisas que você consegue explicar até a receita de bolo? Sabe? Sei. Você explica as coisas que as pessoas conseguem entender. E isso é talento, assim, e pessoas que têm isso e tipo, são inspirações. Eu posso não lembrar desse fato específico, porque eu sempre falo, assim, essas coisas marcam muito a gente quando... Sim. A gente ouve, né? Me marcou muito quando você falou isso pra mim. Eu fico super feliz que você lembra desse fato, assim. Às vezes a gente é adolescente... Eu sempre falo que a gente é adolescente idiota na universidade, então às vezes a gente esquece essas coisas. Então, mas fico feliz que você tenha lembrado. Para você ver, marcou tanto que eu lembro que a aula foi na sala de aula, em que bloco que foi, entendeu? Qual foi a matéria. Diego, né? Enfim, então Diego, Igor e Bruno, assim, eu só tenho a agradecer por vocês estarem aqui com a gente hoje, a terem aceitado o convite, passar um pouco da experiência de vocês para os nossos alunos, né? Assim, cara, beijo no coração de vocês, cara, e assim, é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem aceitado. Beleza? Ô, João, posso falar rapidão? Claro, deixa eu com o Thiago agora. Não, então, só também para agradecer aí a convivência com os três durante a graduação e também as oportunidades que a gente tem fora, né, após a graduação. Uma das coisas que vocês, meninos, comentaram durante a nossa conversa hoje foi relacionado à importância de você criar pontes, né, de manter vínculos com os professores, de fazer um bom trabalho durante os 4 anos de curso. E
a gente tem vários exemplos aqui de ex-alunos que estão conosco de alguma maneira, vinculados de alguma maneira, né? E sempre quando surge algum tipo de oportunidade, a gente acaba buscando esses ex-alunos, né? Bruno, me corrija se eu estiver errado, mas você tem atuado junto com o Anderson em alguma coisa fora da Unigran Rio? A gente já conversou sobre, mas ainda não. Não Ainda nada, concretizou, né? mas, Pois é, mas mas isso acho que é só agenda, é uma questão de agenda, mas isso acontece sempre. A gente sempre vem conversando e trocando ideia sobre um todo, né? Tanto sobre mercado, oportunidade, enfim. Mas isso de fato só foi viabilizado, isso acontece porque você fez um bom trabalho e você se tornou referência no assunto, né? O Igor, particularmente, ele foi meu monitor numa disciplina e assim, ele é a pessoa que me substitui quando eu não posso dar aula da disciplina de desenvolvimento web com REST, né? Eu estava com Covid até outro dia e o Igor garantiu a aula. Ele levou a aula, levou a aula de uma maneira melhor até do que eu levaria. Então, isso não é a primeira vez que ele me substitui numa aula. Que Então, é isso. um Melhor cara que que eu você não confio tem como. muito, né? E, enfim, Diego também é um cara que todo mundo gosta, não tem quem não goste do Diego. Então, são três figuras excepcionais. E é importante que a galera aí, os alunos de agora, especialmente os dos primeiros períodos, se espelhem nesses meninos, porque eles trilharam o sucesso profissional e é importante que vocês sigam mais ou menos aí essa mesma linha. O Diego estava colocando aqui, ó, lembra quando você estava procurando alguém para evento e falar sobre blockchain, ligou para o Serpro de Brasília e me indicaram exatamente. O mundo é muito pequeno, né? Então, veja, eu fui recorrer a alguém do Serpro, onde eu trabalho, para falar sobre blockchain num evento que nós estávamos organizando. E olha o que acontece. E o Diego era da comissão organizadora. A pessoa lá do Serpro me indicou alguém do ITS. Diego Cerqueira. Ou seja, o cara estava do meu lado, né, organizando o evento e foi ele o indicado para falar sobre blockchain. Então, assim, o mundo é muito pequeno, o mundo de TI é muito pequeno, todo mundo se conhece. Então, é importante que vocês todos mantenham um networking, né, uma relação bacana com todo mundo. João, desculpa aí ter me alongado. Um beijo para você e um abraço para os meninos. Valeu, Thiago. Beijão para você também. Você sabe que você é nosso. Gente, eu queria então pedir que o Igor e o Bruno e o Diego falassem suas considerações finais para a gente passar para o Daniel poder encerrar, por favor. Pô, galera, foi um prazer aí, inenarrável estar conversando com vocês sobre essas pautas. É sempre muito legal conversar sobre isso e eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos, porque um dia eu já estive na posição de vocês. Então, tirar essas dúvidas é muito importante e é muito gratificante para mim. Gostaria de dizer também, se vocês quiserem conversar fora aqui o debate, né? Mais um one-to-one sobre esses assuntos, vocês podem me procurar, tem o Instagram do Pugatec, vocês podem falar comigo por lá. E se tiver alguma dúvida, trocar uma ideia sobre carreira, sobre dicas e tal, alguma pergunta que não conseguiram fazer aqui ou que não lembraram, só me procura lá, beleza? E vou enfatizar mais uma vez, a B2W está com vaga aberta, vou mandar aqui o link para vocês no chat, tá bom? Obrigado aí a todos, foi um prazer rever aí meus professores, meus colegas, um abraço para vocês e muito obrigado mesmo. Gente, eu queria agradecer muito, 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 muito mesmo. Eu fico super feliz que esse contato, essa oportunidade tenha surgido. E aí lembro que eu fiz aquela piadinha no início, que na minha época não tinha, né? Mas esses momentos são muito importantes, assim, acho que vocês estão fazendo um caminho excelente de
buscar os alunos, independente do que eles estão fazendo na vida hoje, assim, para trocar ideias, porque isso acrescenta muito na nossa perspectiva e amplia os horizontes da galera que está nos períodos iniciais, principalmente para dar mais motivação e gás. Isso é muito legal. Então, assim, buscar referências do lado de fora, né, porta para fora, é muito legal. E é sempre um prazer, assim, vir trocar com vocês. Eu vou deixar meus contatos aqui no chat, se alguém quiser alguma pergunta específica, enfim, tirar dúvidas sobre carreira, coisas do tipo. O Igor também está nessa saga, né? A gente está construindo um canal de comunicação, né? O Igor está fazendo um canal no YouTube e eu também estou fazendo o meu próprio canal. Então, a gente tem que estar aberto a trocar ideias com vocês. Então, podem mandar dúvidas que a gente responde. E só queria deixar um super agradecimento, assim, tipo, eu sempre falo que, voltando no ponto, que as conexões que vocês fazem na universidade, elas são muito importantes e vocês vão levá-las para a vida. Então, eu quero... A professora Luciene, a professora Natália, são professoras que, tipo, sempre estão aí, não importa o que está rolando, você vai, tipo, mandar uma mensagem. A Luciene, eu acho que, se eu pudesse dizer que eu tenho um fã, a Luciene com certeza seria a escolhida, assim. A Luciene é uma pessoa maravilhosa, apesar dela dar a disciplina mais carrasca dessa universidade, que você vai chorar, você não vai entender nada, você vai passar raiva, você vai fazer grupo de estudo, mas você vai passar e vai aprender pra cacete. Ela é uma pessoa maravilhosa, e um dos frutos que eu tive dessa relação com a professora Luciene foi que ela foi a pessoa responsável por escrever a carta que eu consegui a vaga de intercâmbio para ir para a Espanha sem gastar R$1. Então, a professora Luciene foi a pessoa que, tipo, me deu... a nossa relação conseguiu transbordar a relação de aluno e estudante, aluno e professor, né? E a gente conseguiu construir essa coisa que tipo, como ela acreditava, como ela me via como um aluno esforçado e como isso reverberou para ela escrever uma boa carta. E para eu conseguir ir para a Espanha e fazer o que eu sempre sonhava, que era fazer um intercâmbio. Então, essas oportunidades vocês não podem deixar passar, assim. Então, seja brode dos professores, porque eles são gente boa. Eles são gente como a gente. Eles falam mal de vocês na sala dos professores. Spoiler. Valeu, tio. Bruno. Galera, foi um prazer enorme, né, estar falando com vocês, poder estar contribuindo com a Unigran Rio. Até fico brincando com o João Paulo que ainda vou trabalhar junto com esses caras aí, dando aula com esses feras. Esses caras são sensacionais. João Paulo, logo no início, né, Anderson, grande influenciador de várias coisas, o próprio Thiago, né, minha mente abriu muito tendo aula com o Thiago, tanto para tecnologia quanto para várias coisas. Luciene, que você citou aí também, fundamental também na trajetória, e é muito importante. Então, galera, eu acho que o recado final que fica aí networking é fundamental para você pular de um lado para o outro, enfim. Assim como também estudar, se aperfeiçoar. Cara, vídeo no YouTube, tem Udemy, tem EDX, tem várias coisas, tem os canais dos nossos amigos aí. E é aquilo, cara, não tem essa de... Tecnologia não é igual a polarização que a gente vive hoje, não é só esquerda e direita. Manja, então, ser agnóstico, cara. A tecnologia é um lado só. Então, uma vez que você consegue absorver os conceitos, o que vem de novo, é só a questão de ler um livro novo. Tá? Então, fica aí meu grande agradecimento. Contem comigo aí sempre. Deixei meu LinkedIn, se alguém quiser trocar ideia também, estou sempre aberto. O que vocês quiserem, que eu puder ajudar, fico à disposição aí. Tá bom, pessoal? Valeu, Brunão. Obrigadão pela sua presença. Tá? Agora eu vou passar a palavra para o Daniel, coordenador, para poder fazer o encerramento. Daniel, tá por aí? Tô aqui. Então, Daniel, gente, muito obrigado. Beleza. Muito obrigado aí pela participação de vocês. A gente passou algumas semanas aí de muita correria. Vocês sabem que a gente teve que virar uma chave aí. E assim, a gente tem conseguido, pelo menos, o nosso objetivo de manter o semestre dos nossos alunos e mantê-los estudando, né? Aquilo que eu falei no começo, a tecnologia
tá aí, a gente precisa dela para superar esse momento e a gente não pode parar. Então, assim, muito obrigado. Acho que a gente fechou com chave de ouro, não podia ser melhor, porque é isso mesmo que a gente queria deixar no final como mensagem, né? O networking, a nutrir boas relações, porque é isso aí que vai fazer a diferença, porque né, o mundo é feito de pessoas e a tecnologia também é feita de pessoas, por pessoas. Então é isso, gente. Pô, muito obrigado. Vocês foram muito solícitos. A gente tem corrido essas últimas semanas e também foi meio corrido a gente convidar vocês aí, mas não podia ser diferente. Acho que a gente tinha que fazer esse fechamento dessa forma. Acho que deu muito certo essa nossa sequência de lives de mentorias de carreira. A gente tem mais algumas ideias aí para dividir com os alunos. A gente vai tentar fazer alguma coisa de montar portfólio mais para frente, montar, né, os seus currículos de LinkedIn, como, né, vamos tentar entrar um pouco nessa questão da carreira em si, como vocês vão galgar, né, mais degraus aí. Gente, muito obrigado por tudo aí, vocês são fera, beleza? E vamos que vamos.